Olá, pessoal. Eu sou o Gebrezogby e este é o canal Futebol Sem Resenha, onde falamos sobre futebol nos seus mais variados aspectos e em suas múltiplas verdades. Hoje temos o prazer, a honra e a satisfação de conversarmos com uma pessoa que tem um conhecimento do futebol uruguaio, futebol brasileiro, futebol sul-americano, professor Nicolas Coito Pereira. Professor Nicolas, muito prazer em recebê-lo aqui no canal Futebol Sem Resenha. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Gibran. Boa noite a todo o pessoal que está aí escutando a entrevista. Não? Um prazer estar aqui com você. A verdade é que é um prazer muito grande para mim poder compartilhar com você falando sobre futebol. Pois é, Nicolas. Eu gostaria que você pudesse falar um pouco da sua trajetória futebolística, da sua trajetória como professor, como treinador, como no caso, treinador profissional de futebol. Gostaria que o amigo se apresentasse para os nossos espectadores do canal Futebol Sem Resenha, por gentileza. Bom, sou Nicolas Coito Pereira, sou treinador profissional de futebol, a licença Pro da Conmebol, e eu tenho grande experiência aqui no futebol uruguaio, como você já falou. E além disso, he trabalhado também em Brasil. Eu gosto muito do Brasil, gosto muito de ir para o Brasil. Tem academia de um parceiro meu que ele sempre está me ligando para ir para ali, que é torneio, quando ele faz algum evento, eu sempre estou ali com ele também. E eu gosto muito também de ir para o Brasil. É, não é meu país, mas é como se fosse, não? Porque aqui na cidade onde eu moro, tu cruza a ponte e está do lado brasileiro. Então, eu desde pequenininho, falando português e tudo, é um país que eu sempre gosto muito, mais gosto muito de ir cada vez que eu vou para o Brasil, eu gosto muito. E, e tá, além disso de treinar no Brasil, já he treinado na Argentina e no México. Também teve a oportunidade de ir lá para o México, América do Norte, num futebol totalmente diferente, o que nós estamos acostumados aqui, não, o que é Uruguai, Brasil, Argentina. Mas tá também uma experiência linda, coisa boa foi por lá quando eu estive lá, mas tudo vai somando, não? Tudo que é experiência, o futebol sempre está para ganhar, não? Tu sempre vai ganhando experiência, vai ganhando conhecimentos novos, vai ganhando alguns amigos novos, isso também é bom, não? O futebol sempre Sim. vai te deixando amigos. Hoje por hoje, como me dizem, onde tu vai, tu sempre conhece. E sim, eu vou, sempre algum conhecido tenho. Ou seja, o futebol, sempre algum conhecido tenho. E, e então, isso é o que eu gosto, não? Mas depois, no que na parte de treinamento, eu he treinado em academias, he treinado futebol base, futebol infantil, he treinado primeira divisão, amador, profissional. Então, he passado por tudo, até no futebol feminino também he passado. Assim que Ah, temos diversas passagens por tudo que é coisa. He treinado aqui times grandes, times pequenos, he tido a possibilidade de jogar aqui no Uruguai, não, torneios extra-estaduais, assim como vocês falam, não? Por fora, assim, dos estados. E depois he tido o prazer em Brasil de jogar diferentes torneios de verão. He enfrentado as principais equipes gaúchas, não? He jogado contra o Juventude, contra o Caxias, contra o Grêmio, contra o Brasil de Pelotas. Então, são experiências que te deixam, te vão dando outro impulso, não? E é o que eu gosto, o futebol é parte da minha vida, como nós falávamos, Gibran. Que bom, professor. E, professor, se eu pudesse falar, aumentar um pouquinho o seu volume só para dar um pouquinho mais de retorno para nós aqui. Aí, Sim, sim. tudo está É, melhor? Tá. melhor, melhor. Muito obrigado. Professor, Bom, para início da nossa conversa, assim, é, como é que hoje se divide o futebol profissional do Uruguai? aqui no Uruguai você tem o que é a AUF, tá? Que é a Organização de Futebol Uruguaio. Ela tem quatro dimensionais, tem a A, B, C e a divisional D. E além disso, você tem o que se chama OFI, que é a Organização de Futebol do Interior do Uruguai. Ou seja, fora de Montevideo, todos os estados que tem o Uruguai, que tem 19 estados, todos os estados têm sua liga e além disso tem ligas
times campeões, que seria tipo uma taça Libertadores, para dizer como ser assim, e além disso, depois tem taça de seleções. Então, cada estado tem sua seleção. Então, jogam todas as seleções dos estados. E depois, o que você tem também é a Copa Uruguai, que seria tipo a Copa do Brasil, não? Aí jogam times de OFI, jogam times de AUF. Então, é bem legal porque jogam todas as divisionais. Então, Então, na é algo verdade, novo. são quatro divisões. Sim, no que é AUF, é quatro divisões. E depois tem a OFI, que é isso que eu te falei, que é a Organização do Futebol do Interior do Uruguai. Igual, tem muitos times da OFI que têm o mesmo poderio que os times de AUF. Tá? Por exemplo, tem quando, na Copa Uruguai, nos oito, no ano passado e no outro, teve entrado times de OFI, ou seja, times que não são semiprofissionais, mas têm um bom nível. Então, sempre legal. E essas competições que eu te falei, as Copas de Office, seleções ou de times, sempre têm muito bom nível. Tem bom nível. E os times de Montevideo também pegam muitos jogadores aí, não. A maioria dos jogadores vão do interior do Uruguai. É como tu, quando vê a seleção uruguaia, Gebran, muitos jogadores da seleção uruguaia que são figuras que tu vê eles lá, são do interior, não são de Montevideo, não. Por dar-te um exemplo, Cavani, Suárez são de Salto, Darwin Núñez é daqui da minha cidade. Então, por isso eu te digo, dos jogadores que você conhece, assim, mais conhecidos do Uruguai, muitas vezes eles não são de Montevideo, senão que saem daqui, dos times de fora. Interessante, essa informação ela é bem relevante, muito importante. Então, na verdade, grande parte dos jogadores, ao contrário do que se pensa, não são da região de Montevidéu, são do interior do Uruguai, seria isso? Isso mesmo, isso mesmo. É mais, nosso tamanho do Uruguai é mais pequeno que o estado do Rio Grande do Sul. Por exemplo, aqui eu estou na cidade mais do norte do Uruguai e para tu chegar na capital são 630 quilômetros. Então, não é nada para tu cruzar um país de ponta a ponta, não. Por Sim, isso que eu te sim. digo, nós somos muito pequenos em população, porque são só 3 milhões de habitantes, e muito pequenos em distância também, não? O tamanho do Uruguai é um pouquinho a menos que o Rio Grande do Sul. Sim, sim. São muito parecidos, inclusive o desenho geográfico do estado do Rio Grande do Sim, Sul e sim, do sim, com Uruguai, são certeza. muito parecidos, né? Sim, se você virar o Rio Grande do Sul ou virar o Uruguai, tu bota um do lado do outro e é quase o mesmo. Não Exatamente, tem muita. exatamente. E, E mais, professor, as culturas e as tradições nossas do Uruguai aqui são muito parecidas com as do Rio Grande do Sul. exatamente. Inclusive, o gaúcho é uma figura que no Brasil pensa-se que é apenas no Rio Grande do Sul, mas na verdade também pertence. Existe o gaúcho no Uruguai, né? Sim, sim, aqui tem. Aqui no campo tu tem os mesmos gaúchos que vocês têm aí, aqui tem, com o cavalo, com o gorro, as botas. É Mesma a mesma, por cultura, isso que digo. ou É a cultura mesma parecida, né? cultura ali. O que troca um pouquinho, que não faz tanta diferença, é o idioma. Depois é mais ou menos o mesmo. E, professor Nicolas, uma curiosidade assim, Montevidéu hoje está mais ou menos com quantos milhões de habitantes? Montevidéu, hoje em dia, ela tem a metade do Uruguai. A metade do Uruguai mora em Montevidéu e a metade do Uruguai mora fora de Montevidéu. Entendi. Então, ela tem 1,5 milhão de pessoas. Então, se você vai, por exemplo, comparar Montevidéu com Porto Alegre, não aí, um pouquinho menos até Montevidéu que Porto Alegre de pessoas, não? Sim. Mas o que tem, por exemplo, Montevidéu, não sei, tu conhece lá, eu acho, não, Chebran? Conheço. Mas tem lá que tu tem um monte de time, não? Tem, cada bairro da cidade tem seu time, tem seu estádio, e os times são fortes. E Sim. tem, você olha o mapa de Montevidéu com todos os estádios que ele tem, eu quase tem bairros, por exemplo, o Prado, que tem três times fortes ali, um quase coladinho no outro. E tu vai de um a outro, e é muita gente. Seria tipo Buenos Aires, que é uma cidade também que tem muitos estádios e muitos times, mas um pouquinho mais pequena. Mas nessa densidade, assim, tu tem um monte de time, não? Mas se tu vai um dia e pega um carro e sai recorrer, tu passa todo dia dando volta e pegando o estádio de um lado do outro, de um lado do outro. Eu, por exemplo, que eu gosto muito, não, é um aplicativo que se chama Footballogy.
que ela, tu posta, tu baixa o mapa, ela baixa o mapa e te vai postando todos os estádios que tu tem na volta. Por exemplo, vai para Montevidéu, e aí ele te marca todos os estádios que tu tem em Montevidéu. E aí tu vai marcando os estádios que tu vai conhecendo. É um aplicativo muito legal que eu sempre utilizo cada vez que eu vou viajar. Eu conheço uma cidade, aí eu vou conhecer os estádios. E aí eu vou e marco nesse aplicativo. E, por exemplo, tu olha em Montevidéu, tu tem um monte de estádio lá para conhecer, um monte de time. Então, digamos, é pequeno em população, mas, por exemplo, tem muito mais time que em Porto Alegre. Muito mais Sim, estádio que em Porto sim. Alegre. Sendo mais pequeno, não. Em 1900, o amigo me fez lembrar uma coisa que aconteceu comigo. É, a minha primeira partida internacional, eu estava treinando uma seleção do Grêmio, em 1998, foi contra o Huracan Búzio. Sim, Huracán Buceo. E Buceu, chama isso, Huracan Buceu. Ele, sim, Nós sim, fizemos aqui em Porto Alegre. Minha primeira partida internacional como treinador no Grêmio foi contra o Huracan. Foi na agora, época, na me época, o lembro. Huracán foi um time muito forte aqui do Uruguai. Um time muito forte foi. Depois eles teve quebra econômica e coisa, caíram muito, Uhum. e agora eles estão na terceira divisão. Mas tem arrumado o estádio deles, tem pegado outra estrutura com o que vocês aí chamam SAF. Então, eles botaram investidor, tem dono. Então, o time, por exemplo, do Huracán Museu tem crescido muito. Aqui no futebol uruguaio, a maioria dos times, salvo os times grandes, não Peñarol, Nacional, Defensor, salvo os times grandes, os demais times estão todos virando SAF. A maioria. Então, com isso, a Divisional C, por exemplo, ficou muito forte, pegou um monte de time e faz 3 anos aproximadamente que se criou a Divisional D. Mas tudo foi com essa reestruturação, digamos, do futebol com os investidores. Que eu agora estou vendo esse fenômeno também aí no Rio Grande do Sul. Estou vendo times de fora de Porto Alegre que estão pegando investidor também, estão virando SAF. Assim que eu acho Exatamente. que no Rio Grande do Sul, a curto tempo, vocês vão virar como os times nossos aqui do Uruguai, a maioria com dono. Professor Nicolas, e me diga uma coisa assim, é interessante que mesmo o que o senhor nos disse agora, mesmo uma população de cerca de 3 milhões de pessoas, e o futebol uruguaio tem uma expressão internacional, sempre teve, né? Então, Sim, sim, sim. basta ver as vezes que foi campeão a seleção uruguaia mundial, né? E acredito que um dos maiores feitos ter sido campeã em cima do Brasil no Maracanã em 1950, Totalmente, onde virou o totalmente. jogo por 2-1, né? E Sim, sim, sim. só a vitória interessava ao Uruguai. E até o segundo gol foi do Gija, pelo que eu me Sim, recordo, sim, sim, sim. O né? segundo gol foi o Xixa e deu volta, é mais. Nessa Copa, até o Júlio Rimet era que ia dar a Copa, ele tinha os discursos e tudo feito em português, não tinha nada feito em espanhol e chegou e deu a Copa para o Dúlio Varela, que era o capitão do Uruguai. E foi o cara não tinha os discursos feitos, deu a Copa, não vai estar pega a Copa. Muito bom. E professor, me diga o seguinte: é, hoje, hoje, os clubes do Uruguai, ainda de maior expressão, são o Nacional Penharol ou tem algum outro clube que está despontando aos poucos, assim, para chegar ao patamar desses dois grandes clubes uruguaios? Olha, o Uruguai, como um país exportador de jogadores, ele sempre está tirando jogador. Tu sempre está tirando jogador. Seja do interior, de Montevideo, tu sempre está tirando jogador. Sempre está tirando jogador. Por exemplo, se tu olha a nómina do jogador da seleção uruguaia, tu tem um monte, a maioria está jogando fora. Está jogando na Europa, está jogando no México, a maioria, não? Por Sim, exemplo, também, se tu dá um olhar na quantidade de times que nós temos, mas a quantidade de jogadores que nós temos fora, é um fenômeno que só se dá aqui no Uruguai, não? Por a dimensão do país, a quantidade, não? Por exemplo, se tu pegar o Rio Grande, tu vai dar uma olhada que no Rio Grande tu tem, fora do Brasil, tantos jogadores, mas o Uruguai vai ter muito mais, muito sendo mais. mais pequeno.
Então, são coisas que. E sempre está tirando jogadores, sempre está tirando jogador. E, por exemplo, nos temas de seleção, tu joga de igual a igual com a Argentina, que é um país que o Uruguai é do tamanho de algumas províncias da Argentina, até mais pequeno. Tu vai jogar contra o Brasil, tu joga de igual a igual, que o Igual, Brasil igual. não, é mais. Nos últimos três jogos contra o Argentina, nós ganhamos lá, contra o Brasil ganhamos aqui, empatamos lá em Brasil. Então, tu olha, pá, um paísinho pequenininho, do tamanho de um estado nosso, que é um fenômeno, não? É um Bastante fenômeno. importante, não? Eu acho que no mundo nós seremos o único país que dá isso, não? Tirando algum europeu, tipo Holanda, que é pequeno também, não, mas eu acho que até menos jogador fora eles têm que nós, por isso é bastante particular. E com esse tema das vendas, uns anos atrás, os times que vendiam para fora era o Peñarol e o Nacional. Agora não, agora tu pega um timezinho pequeno e ele está vendendo para fora também, está tirando dinheiro também. Então, isso ha elevado o futebol uruguaio da liga a um nível bastante competitivo, digamos. Aunque tá, obviamente, não, os dois times de maior envergadura, mais fortes, são o Peñarol e o Nacional. Não. Eles sempre têm a obrigação de definir os títulos. Mas ali tu tem, por exemplo, no ano passado saiu campeão o Liverpool, que nunca tinha saído campeão uruguaio, eles saíram campeão. Um time também que sempre estão formando jogador e vendendo para fora, uma estrutura bem legal, o presidente que faz bem o trabalho dele, então tem um time forte que deu briga no Peñarol, deu briga no Nacional, ganhou o ano passado, por exemplo. E esse ano de 2024, sim, deu Peñarol campeão uruguaio e tá, tem bastante parelho igual, mas Peñarol definiu com o Nacional o título. Tá? E Entendi. depois tu tem, por exemplo, se vamos na formação de atletas, que eu acho que é o que nos Sim. interessa aqui, não é claro. Tu tem uma revista, não lembro o nome de qual foi, que fez um tipo ranking dos times que mais jogadores faziam para exportação, não venda de jogadores. E tínhamos daqui do Uruguai o Defensor que estava no top 5 de time. Tava, eu acho que eram os times portugueses, os holandeses e tal, o Defensor ali no top. Então, o Defensor é um dos maiores clubes exportadores, digamos assim, de jogadores. Seria isso? Sim, sim, eles passam, eles formam jogador e vendem, jogam, formam e vendem. E agora eles voltaram ao primeiro nível, não? Porque faz 2 anos eles tiveram na segundona, mas já pegaram para cima e estão puxando, não? Na Copa, por exemplo, Copa Uruguai, 3 anos de seguido eles vão saindo campeão, que seria a Copa do Brasil. 3 anos consecutivos campeão da Copa do Brasil. E Entendi. depois, outro time que tu tem aqui, que também é forte, que tu tem que conhecer, é o Danúbio, não? São Peñarol, Defensor, Danúbio, Nacional. São os quatro times ali que sempre estão na discussão, não, na briga. E hoje em dia, o outro time que tu tem ali, que agora subiu também para a Divisional A, porque tinha caído para a segundona, é o City Torque, que é do grupo City, não? Os mesmos donos do Manchester City, que também estão pegando forte no juvenil, Fica estão na fazendo um bom trabalho. periferia de Montevidéu, né? Sim, Eu conheço lá, igual conheci lá. eles estão botando muito dinheiro ali também, não? É o que te digo do fenômeno da Sati. Tem times que eram muito pequenos, mas agora eles estão puxando para cima, não? E a professor, falando um pouco assim, da formação de jogadores. Eu sei que o professor gosta de trabalhar na formação de jogadores, né? É uma coisa que lhe dá prazer, é prazerosa. Ah, como estão assim, a formação desses jogadores estão acontecendo mais em clubes, mais em academias, né? Aqui no Brasil, a gente ainda há muitos anos atrás se falava muito no futebol de várzea, que hoje está. Eles têm as competições peculiares, que eles são particulares, mas ainda se encontra jogadores no futebol profissional que vieram do futebol da várzea, né? Como é que está mais ou menos a percentagem desses jogadores dentro do futebol profissional? Como é que está se distinguindo? É, categorias de formação dos grandes clubes, academias de futebol ou alguma coisa equivalente ao futebol de várzea no Brasil? Como é que tem esse equilíbrio nessa balança? Aqui, aqui, por exemplo, tem.
eu não he visto, não sei se tem aí no Rio Grande, mas eu acho que aqui pro lado da fronteira onde eu me movo, é mais as academias, não? Vocês têm muita academia de futebol, além academias também de times, não? Tem times que têm academias, não? Aqui no Uruguai, por exemplo, tu tem algo que é muito bom, muito legal, que eu gosto. Trabalhei esse ano por primeira vez neles, porque antes nunca tinha pegado, não gostava de mais tirar para base ou primeira equipe, não. Mas é o baby futebol, que seria um futebol infantil. Ali tu tem categorias desde os 5 anos até os 13 anos. Então, os menininhos vão ali, por exemplo, aqui na minha cidade tem 15 times. Então, imagina, 15? uma cidade, 15? 15 times, 15 times de criancinha, não? Baby foot. Tem 15 times numa cidade que tem 40.000 pessoas. Que cidade o Imagina, senhor não? está, professor? Artigas, bem na Artigas. fronteira com o Brasil, bem na Certo. fronteira com o Paraí. Paraí do outro lado, Artigas aqui. Mas, por exemplo, tem 15 times, não? Tem. Então, tu tem aí as categorias. Tu já vai pegando o menininho com 5 criancinhas que vai para ali. Então, tu já vai nos primeiros passos dele, vai, ele vai indo até os 13. Aí, quando eles chegam nos 13, faz o último ano de Baby Foot e aí sim já vai para as bases. Ah, aqui, por exemplo, tem sub-13, tem sub-14, sub-15, aí depois tu já pega sub-17, pode pegar um sub-20 em alguns outros casos. Então, ali ele vai fazendo todos os passos, não? Mas, então, nessa parte, todo o time, não? Tu tem a competição de lado, que muitas vezes tem pais e tem funcionários dos times mesmo, não, que Sim. eles não sabem e não respeitam as etapas formativas, não, que é algo que eu sempre falo, etapas formativas, tu não pode pensar em querer, por exemplo, com uma criancinha de 6 7 anos que não sair campeão, queira ganhar jogo, não, deixa a criancinha aprender, deixa a criancinha se divertir, deixa fazer amigos, deixa tomar gosto pelo futebol, depois já vai ter tempo para o cara ganhar ou não ganhar. Tá? Então, mas tirando tudo os porvenir, o baby foot eu acho que é bom e que é a base dessa pedra que nós falávamos do futebol uruguaio, não? Porque em Montevideo mesmo, a maioria dos jogadores que chegam até o profissional fazem tudo a escada. Ou seja, começam lá no baby foot até categoria de base para depois sim chegar ao profissional, não? Isso que o senhor Ter essa falou é de uma importância enorme, enorme, porque não se deve queimar etapas, né? sim, sim, totalmente, totalmente. Por exemplo, neste ano, não, eu nunca tinha pegado baby foot, porque tá, todo mundo dizia que era chato, porque temos os pais e coisas assim, não. Eu nunca tinha pegado. E tá, neste ano surgiu uma proposta de um dos times mais importantes aqui da minha cidade, e tá, eu não pude recusar, não. E nesse time, além disso, eu tinha jogado no baby foot com eles também, quando eu era criancinha, não. Sim. E tá, era justo a categoria da minha filha, ela gosta também de jogar futebol, então eu não pude recusar. Mas, tá, foi legal, assim, os guris, trabalhei bem com os guriçados, gostei, não, de pequenininho, pegando, não. Eu já tinha trabalhado com criancinha em academia, não. Mas aqui, como as academias são bastante poucas, e então eu peguei ali, mas tá também o problema com os pais na parte desse, de que eles não compreendiam não, o que era formação, queriam tática, queriam, não, tranquilo, cara, os menininhos apenas correm atrás da bola e tu quer formação tática, ou seja, para um pouco, deixa o guri se divertir, não? Se tu quer sair campeão, vem treinar tu, não sei, mas tá, são coisas assim, não. E tá, e essa coisa que, por exemplo, os treinadores que querem formar os meninos, que querem fazer que eles continuem jogando, não, porque o único que tu gana botando pressão na criancinha é que o cara não quer jogar mais. Porque assim, a criança vai chegar nos 10 nos 12 anos, 13 anos, agora com 6 7 tu leva ele, mas com 15 anos ele te vai dizer, pai, vai-te embora, não quero jogar mais. Já É, Então, é muita gente que, por isso, não compreende as etapas de formação. E depois disso, tu tem gente que acha que por olhar 5 jogos, 10 jogos do time que ele torce no ano,
o cara é treinador de futebol e não é assim. A carreira de treinador de futebol, tu tem que estudar, tu vai terminar o curso e vai continuar estudando. Então, é como tudo, eu não posso ser cantor porque eu vou olhar 10 grupos de música no ano. Não, não vou ser cantor. Eu sou uma pessoa que gosta da música, não sou cantor. E com o futebol é Perfeito. o mesmo. Por tu ir 10 vezes no show, tu não vai ser treinador de futebol. Tu tem que estudar, tem que investir tempo, tem que investir dinheiro. Não, é o que eu acho, não, mas lamentavelmente muitas Professor vezes gente não Nicolas, vê assim. professor Nicolas, o senhor está de parabéns. De parabéns. Lhe dou os meus parabéns. E porque é exatamente isso. É exatamente isso. Eu também há muitos anos, ia dizer alguns não, mas faz muitos anos. Há muitos anos eu escrevi um artigo, né? Mini atletas ou crianças? Claro, sim, totalmente, Eu escrevi esse totalmente. artigo. Porque realmente, às vezes, isso que o senhor falou é de uma importância enorme. Muitas vezes a criança bota a chuteira, bota a meia, né, que a gente chama de meião aqui no Brasil, calção Sim, do mas eu clube, também a amo, mas é camiseta, e o pessoal pensa de repente que já é jogador do time principal do clube. Não é assim, né? sim, sim, não. A Tem parte, a o cara criança é pensa, criança, né? sim, sim, Tem- totalmente. Como? Totalmente, criança é criança, tu tem que deixar ela se divertir, deixar ela jogar, tomar gosto pelo futebol, não, que ela não vai obrigado no treino, não, que a criança goste do treino, que goste de ir no treino. Isso é o mais importante, não? O que eu achava, eu falava para todo mundo. Não, não é assim, tu não tem que pensar ganhar. São criancinhas, tem 7, 8 anos, deixa elas jogarem, que sejam felizes, que se divirtam, que gostem do futebol. Assim, professor, é importante isso até para os próprios professores que querem ser treinadores profissionais entenderem, né, que a criança não, ela tem que ser tratada como criança e não pode misturar situações das equipes sub-20, sub-17, Claro, sub-23, totalmente. profissional, ou seja, sistema tático, esquece. Deixa Claro, isso mais totalmente. adiante, né? Então, é o tipo da situação que a gente. O senhor falou uma coisa que é muito, muito significativa para nós treinadores de futebol. Parabéns. Nós vamos passar essa primeira parte da nossa entrevista com o professor Nicolas e nós vamos logo, logo passarmos para encerrarmos essa primeira parte e passarmos para a segunda parte. Eu peço a gentileza aos amigos que estão nos assistindo, nos dando o privilégio da audiência, que se inscrevam no canal Futebol Sem Resenha, né? E quem quiser colaborar conosco, nós não temos super sticker, não temos super chat. A única maneira de colaborar conosco é através das inscrições do canal e através do Pix, que se encontra aqui em cima, que é gebrezogb@gmail.com. Nós vamos agora encerrar essa primeira parte da entrevista e logo, logo reiniciaremos com a segunda parte. Certo, professor? Sim, sim, beleza. Beleza. Certo. Continuamos Então, um então. momentinho, por favor. Pessoal, estamos de volta com o professor Nicolas Coito Pereira, treinador profissional de futebol, uruguaio, com larga experiência no futebol uruguaio, futebol também experiência no futebol argentino, futebol mexicano, futebol brasileiro, professor, né? E também uma pessoa com conhecimento muito vasto do futebol mundial. Temos essa satisfação de tê-lo aqui conosco. E agora, professor Nicolas, gostaria que o senhor falasse para a gente a respeito das suas experiências internacionais dentro do futebol. Seria possível? Sim, sim, com certeza. Bom, minha primeira experiência internacional, não. Eu vou te contar assim, eu
era no ano 2018, 2018, com a Academia Vinícius Peixe, não sei se tu conhece, de Rosário do Sul, grande amigo Vinícius. Ele, tá, um dia eu conheci ele por meio de um grupo que eu tinha feito um curso e ele também, estávamos ali no grupo e o cara estava precisando um atleta. Eu falei para ele, sim, sim, eu tenho um atleta aqui, meu, eu te mando. Ah, mandei para ele lá. Ah, o guri foi bem e um mês depois ele levava a academia dele jogar contra o Grêmio, contra o teu time, lá no Cristal, contra a Sim, escolinha do Grêmio. conheço bem lá. Não. Tá, os caras me chamam, me ligam assim, me diz, Nico, tá, vou levar o coisa, tu tem atleta? Digo, tá, eu te levo dois, três atletas. Aí o cara me disse, tá, e tu vem também, vou te botar na comissão técnica. Digo, ah, bom, tá. Pá, tu lembra? Eu recém tava, fazia um ano que era treinador, não tava, te lembra? No 2016 eu tinha começado, no 2018, 2 anos ali, não. Nunca tinha, tá, tinha botado Copa de Off aqui no Uruguai, indo para outros estados, mas aqui no Se Uruguai, puder nunca aumentar tinha. um pouquinho o Tá. seu volume, professor. Agora, Sim, sim, por agora, favor. tá, nunca tinha saído daqui do Uruguai, não, nunca tinha cruzado, não sei, já tá. Conhecia a Copa de Off ali no Uruguai mesmo, não. E aí, tá, o cara me ligou, tá, tá, vai jogar contra o Grêmio, tá? Sim, sim, tá, eu vou. Tá, eu falei assim de graça, não, mano, tá, vou, tal. Corajoso, não, tá? Ah, eu acho que era na terça-feira que nós viajávamos para lá e jogávamos na quarta. Eu nem conhecia Porto Alegre, nunca tinha ido, nem em Porto Alegre eu tinha ido. Na quarta nós jogávamos contra o Grêmio lá. Eu acho que era sexta-feira, me liga o Vinícius. Ei, Nico, tu te anima e tu é treinador? O meu irmão, que era o treinador, ele não consegue ir. Tu te anima da conta do time, senão me fala que eu tenho que conseguir outro. Digo, tá, tá, deixa pra mim nomás, deixa pra mim. Tá, eu dou conta. Ah, pra que não? Passei 3 dias sem dormir, não. Louco da cabeça, 3 dias sem dormir para viajar a Porto Alegre e jogar contra o Grêmio. Por mais que fosse escolher o Grêmio, não. Digo, pá, tá. Digo, pá, é uma loucura, não? Tá. Eu chego lá em Rosário. Ah, eu chego lá em Rosário. Tá, ele e o irmão, não, os dois ali, reunião, tudo, comida, não. Os cara, tá, tá, eu não quero que tu perda de goleada. Tu não perder de goleada, nós estamos contentes, tá? Se tomar um 2-3-0, nós estamos felizes, não, no Grêmio. Tá, 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 beleza, deixa pra mim. Tá, fui lá, nem conheci o jogador, nada, não. Arrumei tudo, pum, pum. Nós jogávamos contra, contra a escolinha do Grêmio, ganhamos 1-0. Aí os caras não, te imagina, não saiu no Diário de Rosário, tudo. Depois disso, o cara vai e torneio, coisa e me liga, não. Mas tá, eu segurei ali os pontos, não. Tá, e aí foi minha primeira experiência, assim, digamos, internacional, não. Tá, e Internacional. depois sim, botei 2 Copas Teutónia com eles. Aí no Brasil treinei a escolinha da Chapecoense também. Botei o Sim. torneio de verão também, Termacitá, com a escolinha da Chapecoense. Aqui em Quaraí mesmo, eu peguei o time de Quaraí, o Concórdia, que é time de um amigo meu, e nós jogamos citadino, num torneio assim da cidade, e tá, também tivemos a sorte, não, com trabalho e tudo, de sair campeão, tá, em maiores, não. E depois ele tem uma escolinha, por três você ia lá, dar uma ajuda para ele, dar algum treino, alguma coisa. E mais ou menos foi isso a experiência que eu tive no Brasil. Também tive a oportunidade de ir em Porto Alegre quando teu amigo Glauco estava lá no Novo Hamburgo, ele me levou para lá, eu tive a oportunidade de dar um treino e coisa ali, não? Também foi uma oportunidade bastante linda. Novo Agora, por Hamburgo que exemplo, chegou a ser campeão gaúcho profissional. sim, 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 sim. Não, o time é bem legal o É. time. Até agora eu tenho boa relação com vários professores de lá, que falamos assim, não? Seguido, e depois, agora faz, sim, foi em novembro eu fui ali para me sumar num projeto também com o Glauco, eu acho que tu falaste algo também com ele, do Bagé, não, no Grêmio Grêmio Esportivo Bagé, Esportivo Bagé. também é bastante perto aqui, Bagé da minha cidade, um timezinho bom, legal, gosto também das cores dele, então já mandei alguns atletas, eu gosto muito de mandar atletas, viu, para times, mandei um par de atletas também para eles. E agora na sub-17 deles vai ter 3 atletas que eu mandei do DNA do Uruguai aqui. E também a outra experiência que teve no ano passado, foi a parceria também com o Vinícius Peixe, nós estávamos fazendo scout para o Brasil de Farroupilha. Aí eu, o ano passado, coloquei 5 atletas aqui da fronteira, eu coloquei lá também.
tudo em categorias de base, não? Que é o que mais gosto de trabalhar assim. Isso é a experiência que eu te falo em tema do Brasil, não? Sim. Depois, com Vinícius também, no ano 2019, nós estávamos com um projeto que era de botar academias e fazer nexos, não? Em diferentes países também. Nós botamos duas academias aqui no Uruguai, em Salto, em Paysandú. Eu tinha uma aqui em Paraí também. E mediante esse projeto nós chegamos em Buenos Aires. Lá nós íamos, fazíamos visitas em times, não? Para ver as suas metodologias de trabalho, falar com os treinadores e demais. Isso também foi algo muito rico na minha experiência, não? Como treinador, poder ir nesses times top e fazer essas visitas nesses times para olhar como eles trabalhavam, olhar os treinos, falar com os treinadores. E isso também é muito bom, por exemplo, como eu falo para tudo, não? Os maiores times aqui do Rio Grande do Sul, do Uruguai, da Argentina, nós fomos. Então, é legal. E por meio disso, nós chegamos lá em Buenos Aires, nós fomos em Boca, fomos em River, fomos em Lanús. E aí eu cheguei a mim o convite para nesse verão 2020, prévio à pandemia, não, porque depois estourou a pandemia, não deu para fazer mais nada. E ali eu tive a sorte de trabalhar, fiquei como um mês por lá, na Argentina, na Villa Gesell, que eles tinham lá um amigo, Javier, ele tinha uma academia assim, oficial do River Plate. Aí eu fiquei por lá dando treino e coisa com ele. Aí foi uma experiência bem legal, não? E aí também olhar a metodologia, não? Um time grande, tanto informação de atletas, não? Um time grande aqui do continente nosso, no River Plate, não sabemos a imensidade do time que é. Então, foi uma experiência muito boa e muito legal. Também aí na Argentina, em Buenos Aires, tive a oportunidade de ir fazer alguns trabalhinhos também com outro colega que tem uma escolinha em Buenos Aires, Valerio, Futebol Clube, Valerio, e também foi legal, foi uma experiência bastante legal. Depois, obviamente, estourou a pandemia e eu não fomos mais para a Argentina, fiquei por aqui. E depois, por meio também de um contato que eu tenho ali na Argentina, que o cara é cordobês, ele me falou para ir no México, e aí surgiu a oportunidade no 2022 de ir lá para o México. E como foi essa experiência no México, professor Nicolas? Vou te encontrar, Gibrani, e tu também vai dar risada de como foi a primeira início, não? Tá, o cara me falaram tudo. Tinha um cara lá, um mexicano, que ele ia comprar o time, então ele estava montando a comissão técnica para ir trabalhar no time. Um time de segunda divisão. Eu justo tinha terminado, ou seja, tinha me recebido, não tinha terminado a licença pro. Então eu digo, tá, meu objetivo fazendo a licença era terminar a pro e ir embora, não pular para fora. Eu queria outra experiência que não fosse Argentina, Uruguai, Brasil. Então eu queria algo fora. Então justo surgiu essa do México, peguei. Ah, fui para lá. Vou eu e levo um profe. Ah, levo o profe, ia ser auxiliar técnico de um treinador argentino. Tá, chegamos lá, passamos uma semana num Qual era apartamento o com clube? jogadores. É? Qual era o clube? Ah, era um clube da segunda divisão, mas escuta a história. Um Certo. time da segunda divisão. Nós chegamos lá, dá o furo. Pum, furo. Que passa? O cara, o investidor que ia comprar o time, não compra nada, não sai o negócio, caiu o negócio. Pá, não sabe, não. Nós ficamos lá numa cidade que é gigante, não, não sei se tu conhece, cidade do México. Sim. Gigante aquilo, não conhecíamos nada, não conhecíamos ninguém. Tá, não, foi uma furada aquilo, não. E aí eu falo para o professor que tinha ido comigo, não. Digo, bom, profe, o que nós fazemos aqui? Tu quer dar volta para o Uruguai ou ficamos aqui e brigamos, não, com o Uruguai? Eu digo, tá, vamos botar o peito para os tiros e vamos embora, não. Vamos botar para frente. E ele, sim, Deus me falou que eu estava aqui no México para fazer coisas importantes. Ah, então eu agarro e falo para ele, não, faz uma semana que nós estamos aqui, não fizemos nada, só estar lendo e estudando, eu digo, não é coisa importante, então vamos pegar no México, então. Ah, nós fizemos currículo, nós dos dois, começamos, pá, currículo para aqui, currículo para lá, currículo para aqui, currículo para lá, e aí nos chamam de Tigres, que é um dos times mais grandes do México. Sim. Então nos chamam do Tigres para formar parte de uma academia que ficava na cidade do México, não, porque a sede do Tigres é em Monterrey. Mas tá, nos chamam a academia, nos contratam, e aí nós ficamos fazendo um trabalhinho bom com o profe, nós tínhamos, estávamos tipo de supervisão dos treinadores mexicanos.
Então, nós íamos, cada semana nós trabalhávamos com categorias diferentes. Então, pegava os pequenininhos, depois ia para os grandes, e assim. E tá, e foi uma experiência muito legal, na verdade, foi um trabalho bom. Os caras ficaram muito contentes com nós até agora. Tem, tu me escreve quando tu vai voltar para o México, quando tu vai voltar para o México. E tá, e foi algo totalmente diferente, não? Uma cultura diferente, alimentação diferente, costumes totalmente diferentes as daqui que nós estamos acostumados, não? Então foi uma virada total, não? E bom, e depois nesses andares que nós estávamos lá no México, de tantos currículos que nós tínhamos mandado e feito para aqui e para lá, os caras nos ligaram num time que é profissional. Eles jogam na Liga TDP, ou seja, a terceira divisão do México. Os caras nos chamam, meu profe, nós vamos para lá, que é o time Heróis de Saque, da terceira divisão. Tá, e aí nós ficamos trabalhando, eu trabalhei um mês mais lá, e depois, sim, surgiu uma proposta de trabalho aqui no Uruguai, que tá, era melhor pagada e eu podia estar com a família, não, porque lá nós estávamos sozinhos. E aí eu decido voltar para o Uruguai. Mas tá, a experiência foi muito legal, uma experiência boa, não, e mais te abre também, os caras aqui, não mais te veem de outra forma, não, o cara treinou no México, tá, então abriu porta, não abriu. E tá, e lá eu tenho as portas abertas para quando quiser, os caras sempre estão me escrevendo, estão me falando, então foi bastante legal. Nós E, pudimos professor ganhar o carinho Nicolas, deles. me diga uma coisa, voltando às categorias de formação. O senhor estava me falando que a respeito das academias, das escolinhas, né, dos clubes. Acredito que os professores que ministram essas aulas para gurizada, que no Sul a gente chama de gurizada, né? Demais estados do Brasil, rapaziada, meninada, moçada, né? Os professores, basicamente, eles são da área de educação física, são ex-jogadores que fazem o curso. Como é que se caracterizam esses professores na sua maioria, no Uruguai? Ah, tem de tudo, não? Tem de tudo. A verdade, tem de tudo. Eu he visto de tudo, não? Em parte, essa academia aqui, por exemplo, no Uruguai, elas pegaram tipo um comércio, não? Porque tu leva o carinha ali e tu cobra mensalidade para ele, o cara paga e tá, tu tá ganhando dinheiro. Então, agora foi tipo um boom, faz uns anos, e era tudo academia, academia, academia. Agora baixou um pouco, mas teve esse boom, não? E, por exemplo, eu tive experiência, mais experiência, não? Por exemplo, no ano passado, uma escolinha aí de Brasil, de um time brasileiro, e os caras, por exemplo, o cara não queria pagar o dono, esse jogador, e o cara não tinha curso nem de professor de educação física, nem de treinador de futebol, nada. O cara só era ex-jogador de futebol. E o cara botava, queria que eu trabalhasse grátis. Eu digo, não, eu de graça não trabalho, porque eu invisto no estudo, não. Eu estudei e gasto tudo, não. De graça eu não trabalho. E o cara botava até os pais, um pai de treinador para não pagar taxa para os treinadores. Então, e é de um time, é franquia de um time bastante conhecido, bastante Sim. grande aqui no Sul. Ou seja, tu estás, como eu falo, não tu tá, ou seja, o trabalho mal feito, se bem é terceirizado porque tem outro dono, mas tu tá enxugando o nome do time, não? Então, na minha opinião, os treinadores teriam que ser treinador. E como eu te falei hoje, eu não posso dizer que sou médico porque eu não sou médico, não estudei para ser médico, não posso ser professor porque não estudei. Então, treinador de futebol, tu, por mais que tu seja Maradona, o melhor jogador do mundo, tu não vai ser um treinador se tu não estuda para ser treinador. Eu, lógico, é uma carreira como qualquer outra. Então, é isso que eu falo. Tu, pai, tu pensa que. Não, não é assim. Então, eu he visto de todo, mas depois também eu he visto estagiários de educação física, e no Brasil é muito utilizado os estagiários. Essa parte eu gosto também, não? Porque um estagiário tá bom para o cara ir pegando experiência, também sai baixo de custo, não? Porque vai sair menos que um treinador como nós, não, Gibran, sabe? Então, também é bom essa parte.
Mas essa de botar pais ou eu treino porque sou ex-jogador, não. Na minha opinião, está mal e não é bom feito, não. Por mais que seja um negócio, tu cobra mensalidade igual e os caras paguem, mas na minha opinião, eu, por exemplo, meu filho não mando para ir. Não. O primeiro que eu faço, eu vejo, bem, bom, tu é treinador? Bom, tá, se não é treinador, tá, não quero que tu treine meu filho. É algo básico, mas depois na parte de professores também he visto aí no Brasil, por exemplo, que os cursos da federação são muito caros, não? Os preços são muito excessivos, que, por exemplo, aqui no Uruguai tu tem mais facilidade, não? Tu tem cursos de treinador avaliados pela AUF, tem até aqui no interior, então tu não tem que ir para a capital, e os custos são mais acessíveis. Eu vi muito brasileiro fazendo cursos da AUF, fazendo cursos da AFA, por causa disso, não? A CBF botar muito acima e as qualidades também dos cursos não são as ideais tampouco, não? Então, isso que eu vejo tanto no Brasil, não? Tem muito professor de educação física que faz o treino e coisa, não? Com o CREF, esse que vocês falam, não? Aqui não se vê tanto. Mas são coisas que vão fazendo futebol, não? Mas depois, na Sim, parte formativa, você, o que eu visto para aqui do Brasil, sem ter essa baby foot, como temos aqui no Uruguai, que vai só na escolinha, não vai, paga taxa e trabalha na escolinha. Que o que tem na escolinha tem seus benefícios, como tem suas coisas em contra também, não? Porque tu não sim, tem essa competição, digamos, que também a larga pode fazer a diferença. E entendi. aqui no Uruguai, por exemplo, tu faz, um menininho, a maioria vai no baby foot, por exemplo, 2 dias tu vai treinar no time e depois tá, se tu quer, vai em uma escolinha à parte, tu paga 2 dias mais, viu? Por dar um exemplo. E lá nessa escolinha que eu trabalhei, que era do River Plate na Argentina, era mais ou menos como as brasileiras, assim, uma escolinha de um time, tá? Que também pagava, não tinha competição, mas o menininho ia ali e treinava também. E, por exemplo, lá no México, falando de tema da academia, eu vi um sistema totalmente diferente, porque era um sistema assim, nós treinávamos 3 vezes por semana, 3 dias na semana, e no sábado nós tínhamos jogo, porque a escolinha jogava numa liga. Então tu jogava com a liga, tu era do Tigres, jogava com a escolinha do Cruz Azul, do América, do Toluca. Então ficava bem legal, porque tu era como eu dizia, tu juntar as duas, não, juntar o baby foot uruguaio com a academia, a escolinha. Então tu juntava tudo e fazia, era um. Então esse sistema dos caras eu gostava. O que eu não gostava tanto que era tudo a base de dinheiro lá, não. Tu não tinha para pagar, não tinha aluno bolsista como nós fazemos aqui, não. Viu que aqui nós pegamos, tá, se tu é bom, tá, tu vem, não paga, tá, tu é bolsista. Lá não existia bolsista. Tu para jogar tinha que pagar. Entendi, entendi. Eu pergunto para o professor, é, os clubes hoje da capital, né? Os clubes da capital Montevidéu, eles têm as suas escolinhas próprias e também têm as suas academias terceirizadas ou não? Não, aqui não, esse sistema não é utilizado ainda. Por exemplo, os times de Montevideo, o time da AUF, digamos, profissional, eles têm categorias de base. Então, eles pegam as criancinhas depois dos 13 e aí já botam para as categorias de base deles, Sim. viu? Por Não exemplo, o são, não Nacional, tem, então, essa terceirização. não, por exemplo, o Nacional, ele tem escolinha, mas tem faz pouco tempo, faz um ano, dois, eles têm uma escolinha tipo oficial, que eles treinam e tudo lá nos prédios do Nacional. Tá? Pero, por exemplo, o Penharol não tem. Não tem escolinha do Penharol oficial, não tem. Entendi, entendi. Eles têm E- baby foot, depois categoria de base, mas escolinha, por exemplo, o Penharol não tem. Não sei se tem algum outro time daqui do Uruguai que tenha escolinha assim. Eu sei que Nacional tem, e tem só Montevidéu no prédio dele, ou seja, não sei, o que fazem muitas escolinhas, por exemplo, aí no Brasil, eu he visto muito, botar redes, não? Ou seja, eu tenho a escolinha central, mas boto um polo aqui, um polo ali, um polo. Isso, Isso aqui no Uruguai não se vê ainda. Por exemplo, essa do Nacional, que se eles votassem polo, não, votariam em todo o Uruguai, obviamente, mas eles têm só em Montevidéu, por enquanto, não. Eu acho que depois.
poderiam botar. Então, E depois esses polos que o professor fala seriam do próprio clube, não seriam sim, sim, sim. terceirizados. Sim, sim, tipo, são terceirizados alguns, não? Aí depende da forma de trabalho. Tem muitos times que eles, por exemplo, te vendem um nome, não? Tipo a escolinha do Grêmio, a escolinha do Chapecoense, por dar um exemplo. Eles te vendem um nome, te cobram uma taxa, um shout, não? Aí mensual ou anual, e aí tu paga, tu é o dono, mas usa o nome deles. E eu pergunto para o professor, dessas experiências que o professor teve, tanto no Uruguai, Brasil, Argentina, México, qual trouxe uma curiosidade futebolística que realmente mexeu com o professor? Uma Não, aqui, curiosidade, é? Sim, alguma curiosidade. era muito, por exemplo, aqui o que eu vi nos três aqui era bastante parecido, não? A forma de treinar, a paixão que tem, esse de levar o pequenininho já vai para o futebol. Viu? Aqui nesses três países o que eu vi é bastante similar a coisa, viu? Bastante similar. Por isso eu te digo, eu sei que mais para cima do Brasil é diferente, mas tá para cima do Brasil eu não trabalhei ainda. Não Sim. poderia te dizer. Mas, por exemplo, lá no México encontramos outro mundo, não? Por exemplo, a parte técnica das crianças, tu pegava a criancinha pequena e tu via que ela tinha muita deficiência que aqui os meninos puxavam muito mais fácil, muito mais rápido, tu ensinava para eles. Por quê? Porque já os caras aqui, por exemplo, nascem com a bolinha de futebol, não? Lá eles têm um monte de esporte, um monte de coisa, e não é só futebol, 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 como aqui. Então, tu veia, e mais depois quando eu pegava ali as categorias mais grandes também, chegava um cara com 13, 14 anos que tu via um monte de dificuldades técnicas que eu não estava acostumado, não? Então foi, e depois o outro, a parte do xenotipo, não? Viu que tu, aqui o argentino, uruguaio, brasileiro, aqui do sul, tu mais ou menos é a mesma, tanto de estatura e coisa. Lá era todo mundo pequenininho. Pá, tu, nós aqui não acostumado, não, goleiro alto, um zagueirão alto, ter um centroavante, um nove alto, não? E lá ah, até quando nós estávamos em profissional, não. A liga essa TDP que nós estávamos, terceira divisão deles, eles deixavam só atletas mexicanos. Então, pá, tu ficava doido na cabeça, não. Pegando um mexicano bom, pá, era ruim a coisa. Então, a terceira divisão no México, todos os jogadores necessariamente têm que ser mexicanos, seria isso? Sim, nessa liga TDP que nós estávamos, que é terceiro escalão da Federação Mexicana, os atletas têm que ser tudo mexicano. E é até 25 anos. Ah, Então, é tipo para fomentar o futebol deles. Então, entendi. claro, nas outras ligas, viu? Depois tu pega a Liga Expansión ou a primeira a FMX, essas duas, sim, tu viu que os times estão, a maioria dos times tem um monte de brasileiro, um monte de uruguaio, tem argentino. Lá tem muito jogador daqui, uruguaio, argentino, brasileiro. Então, os caras, para fomentar o futebol deles, criaram essa liga. Então, é só para os mexicanos. Muito, mas ó, muito bom isso. Muito bom isso para Sim, o sim, futebol é mexicano. bom, mas por isso eu te digo, o nível igual deles, tu tinha que procurar, não era um nível bom, não. Ou seja, essa terceira divisão deles seria, não sei, aqui tu vem muito abaixo das nossas, não. Tu pega, por exemplo, um gauchão Série 2 ou Série A2, e é muito mais embaixo. Entendi. Professor, o senhor poderia falar também a respeito dos analistas de desempenho das equipes, como é que funciona no seu ponto de vista, o que tem acrescentado isso ao futebol, na sua opinião? Sim, eu, por exemplo, eu tenho o curso da Comebol, de analista de rendimento, e o análise de rendimento, não, os dados, hoje em dia te ajudam. Por quê? Porque o treinador é o que toma as decisões. Mas se eu tomo as decisões e eu tenho, por exemplo, dados do meu time próprio, dados do rival,
é mais fácil para tu tomar a decisão e não errar não, nessa decisão. Obviamente que depois o futebol é um jogo dinâmico, é um jogo cambiante que muitas vezes, por mais que tu faça um sistema tático, faz uma análise do jogo, o jogo pode variar. Mas esse rango de erro, tu com essas tecnologias, não? O videoanálise, o análise de rendimento, o Big Data, com essas técnicas, tu pode chegar o mais perto do certo possível, não? Tanto, por exemplo, também é muito utilizado hoje em dia, não? Na parte de scouting, viu? Então, tu olha, quero contratar o Chevron. Bom, e aí tu já pega o Chevron. Nas 5 últimas temporadas, o Chevron jogou tantos jogos, fez tantos gols, selecionou tantas vezes. Então, eu vou contratar o Chevron. Não, não vou contratar o Chevron porque nos 5 anos o Chevron passou 3 anos lesionado. Então, não vou contratar o Chevron, vou contratar outro. Então, te ajuda também nessa parte de decisões. E, por exemplo, até para os jogadores, não? Eu, por exemplo, sou muito eu gosto analisar, se eu tenho vídeos, eu gosto de fazer os cortes do vídeo e analisar isso para o jogador. Por quê? Porque ele pode ver o erro. E mais fácil tu ver o erro que tu falar do erro. É diferente. Chebran, tu não bateu bem, não. Se tu vê o vídeo, tu vai ver que tu batiste mal. Então é muito mais fácil para tu te dar conta e para tu corrigir esse erro para não fazer mais. E depois, uma parte que eu gosto também é a parte de olhar os rivais, fazer o análise. Se tu pode pegar algum vídeo, coisa do rival, eu gosto muito por o tema psicológico. Por quê? Porque se tu vai e tu não sabe com que tu vai enfrentar, então tu vai, não, um pouquinho mais na defensiva, digamos. Mas se eu vou jogar contra o Chevron, eu não sei nem como joga o Chevron. Eu chego lá no campo e vejo o gigante o Chevron. Mas se eu eu olhei 10 jogos do Chevron. Eu sei que o Chevron, ele utiliza só a perna direita, ele gosta de virar a bola só para a esquerda e ele tem bom jogo aéreo. Então eu já sei como vou jogar contra o Chevron. Então, esse fator psicológico, se eu sei contra quem vou me enfrentar, é muito importante. Então, essa parte do videoanálise, de poder ver, é melhor também. É, professor Nicolas me fez lembrar agora aqui, porque o analista de desempenho, ele é uma atividade recente no futebol, né? Sim, 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 totalmente. Só que um dos maiores técnicos de futebol do mundo de todos os tempos, Bob Robson, inglês, né? Ele trabalhava muito nesse sentido, né? Da análise dos adversários e montava a sua equipe muitas vezes para os jogos baseados também no adversário, ou seja, ele já fazia isso é, muitos anos atrás, há muitos anos atrás. Sim, Então, sim, sim. é importante sistematizar também esse trabalho de análise de desempenho, né? Sim, Então, por exemplo, que eu gosto de fazer, não, eu faço jogo a jogo, eu pontuo meus jogadores. Então, vou fazendo uma tabela. Tá, primeira rodada, Gibran jogou 5. Na segunda rodada, Gibran jogou 7. E aí eu vou, quando chegar, por exemplo, na 10ª rodada, eu tenho por posto, por posição. O Gibran joga de zagueiro. Eu tenho o Matheus que também joga de zagueiro. A pontuação de rendimento do Gibran deu 8. O do Matheus deu 7. Qual eu vou botar? Vou botar o Chevron. O Chevron jogou melhor. E aí, por isso eu te digo, te ajuda a tomar as decisões. Depois, no tema do rival, eu gosto muito de ir olhar. Se eu posso olhar o rival, eu vou e faço um análise escrito eu, o rival. E depois eu gosto de tomar cenas de vídeo para mostrar para meus jogadores. e a visualização ela é muito importante, né? A visualização. Sim, sim, É fundamental. uma dentro da metodologia de ensino, a visualização ela é indispensável, né, professor? Sim, eu, por exemplo, se eu, por exemplo, não, daqui 2 semanas eu vou jogar contra o Grêmio, tá? Eu gosto, por exemplo, vou e olho, se eu puder, os 2 jogos anteriores do Grêmio. E também o que eu faço, convido meus jogadores. Chibran, tu joga comigo? Vem comigo, Chibran, vamos olhar, assistir o jogo do Grêmio. Então nós vamos, e lá no campo eu te digo, Chibran, olha com quem, qual vai ser teu duelo individual. Então tu, Chibran, vai te enfrentar com o ponto esquerdo do outro time. Então tu olha em vivo o ponto esquerdo, como ele se mexe, que ele faz com a bola, que ele faz sem a bola. E sempre isso é importante. Então tu
a parte psicológica te motiva também. Não, eu sei como joga o Gibran, então vou. Professor, nós estamos chegando no final do nosso programa e eu gostaria que o senhor fizesse as considerações finais, o senhor fique à vontade, né? Antes das suas palavras, eu pediria aos nossos espectadores que se inscrevessem no canal Futebol Sem Resenha, né? Que nós não temos super sticker, não temos super chat. As duas únicas maneiras de colaborarem com o canal é compartilharem, aliás, é se inscreverem no canal, né? E através do Pix que está aqui em cima, quem quiser, qualquer valor é bem-vindo. E também, quem puder compartilhar com seus amigos, divulgar o canal, a gente fica bastante agradecido. Professor, professor Nicolas Coito Pereira, eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais. Fique à vontade, a palavra é sua. Bom, muito obrigado, Gibran. Eu he assistido um par de programas mais do senhor, tanto como o Glauco, que é uma pessoa que eu admiro e quero muito. Um treinador, para mim, é um referente, não? Assim como tu tem, um referente. E na verdade, para mim, é um prazer muito grande estar aqui com você, com a trajetória que o senhor tem. Para mim, poder compartilhar algo de futebol com você é um prazer enorme da minha parte. E agradecer a todo mundo. E eu vou te ajudar também na compartilhada ali do teu canal. Tenho bastante conhecido brasileiro ali. Vou fazer eles aí compartilhar e coisa também. Assim que, para mim, foi um prazer muito grande. Eu estou à disposição total. No, você já sabe, Gibran, que no que eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. E eu estou aguardando quando eu puder ir para Porto Alegre ali para conhecer o senhor. Tenho muita vontade de te conhecer também pessoalmente. Poder tomar um café ali, bater um papo assim de futebol, que vai me gostar muito. Eu que Então, fico muito já, agradecido, professor Nicolas. Fico muito agradecido e o privilégio e a honra é toda minha em estar tendo essa oportunidade de conhecer o senhor um pouco mais, conhecer o seu trabalho e o senhor poder também transmitir aos nossos espectadores o seu conhecimento. Eu lhe agradeço de coração por esse privilégio, por essa honra que o senhor está me dando e dando aos nossos espectadores, né? Eu quero dizer a todos que esta foi a nossa verdade de hoje, com o professor Nicolas Coito Pereira, nosso convidado, nosso entrevistado, um profissional do mais alto nível, com experiência internacional, profissional uruguaio, com experiência no Brasil, experiência na Argentina, experiência no Uruguai, experiência no México e com amplo conhecimento do futebol mundial. Professor Nicolas, se o senhor quiser fazer mais alguma divulgação, fique à vontade. sim, não. Ah, você falou, não. As minhas redes sociais é Nicolas Coito Pereira. Ali, por exemplo, no Instagram, eu faço ele o mais profissional possível. Aí eu posto tudo que é futebol. Já nas histórias destacadas, tu vê os times que eu esteve. Então, isso sim, eu faço bem profissional. E depois tá, tem o Facebook também, que é Nicolas Coito. Mas tá, ali eu postei mais alguma coisa familiar e outras coisas, não. Uhum. Mas no Instagram, sim, é só para futebol. Que ótimo. Então, quem quiser me seguir, olhar meu trabalho, totalmente à disposição. Quem quiser falar, não tem problema nenhum, estou totalmente à disposição. Assim que tá um prazer enorme estar com você, Gibran, e agradeço muito. Certo, professor. Então, essa foi a nossa verdade de hoje, com o professor Nicolas Coito Pereira, treinador profissional de futebol, uruguaio, com ampla experiência no futebol sul-americano e americano, né? E com um amplo conhecimento do futebol mundial. Aqui no canal Futebol Sem Resenha, você tem futebol com seriedade e com conhecimento. A todos, o nosso muito obrigado. Muito obrigado, professor Nicolas. Te mando um abraço grande, Gibran. Um Prazer estar com abraço. você. Tchau, Um abraço pessoal. para o amigo brasileiro.